Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Bruno, do livro O Céu e o Inferno. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. Boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui mais uma vez conosco, para uma noite de estudos, de aprendizado. Boa noite aos irmãos de casa e aos irmãos desencarnados que aqui estão também. Sejam todos bem-vindos. A gente vai dar continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno. A gente ainda se encontra no capítulo 1 da segunda parte. Estamos falando da passagem, né? Que é um tema muito interessante, leva a gente a refletir, a pensar e a dialogar, né? Discutir, assim, como que se dá esse processo, de que forma, né? E Kardec tem trazido muitas informações interessantes para a gente. E o estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior facilidade do desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. Ela atinge seu máximo no homem, cujas preocupações se concentram todas na vida e nos gozos materiais. É quase inexistente naquele cuja alma purificada se identificou por antecipação com a vida espiritual, visto que a lentidão e a dificuldade da separação são proporcionais ao grau de purificação e de desmaterialização da alma. Depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Por isso, posto isto, ao mesmo tempo, como teoria e como resultado de observação, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no último momento. Bom, o item 8 continua trazendo aqui, como todo o capítulo, né, informações, reflexões sobre o momento do desencarne e sobre como nossa própria vida moral vai influenciar nesse processo. Então, segundo o que a gente tem visto e segundo o ensinamento apresentado, que a gente já viu na semana passada, é que o processo de morte, o processo de desencarne, ele não é igual para todos, né? A diferença está no estado moral e nos interesses cultivados durante a vida, durante a nossa encarnação.
Então, quando a gente tem muito apego à matéria, né, quando a gente vive apenas os prazeres morais, como ele diz aqui, os gozos materiais, como riqueza, vaidade, os excessos, o poder, a gente acaba criando uma ligação mais forte do perispírito com o corpo, né? E isso vai tornar o desprendimento mais lento e mais difícil. E a afinidade entre o corpo e o perispírito. Como a gente viu também, o perispírito é aquele envoltório espiritual da alma. E ele permanece ligado ao nosso corpo enquanto dura essa vida física. Quanto maior o apego à vida material, mais forte essa ligação vai se tornar. A alma, quando ela está purificada, quando ela está espiritualizada, quando a gente cultiva valores espirituais, como bondade, desapego, caridade, elevação moral, ela vai aos poucos se identificando com a vida espiritual. Então, a alma estaria ligada mais à vida espiritual do que à vida material. E com isso, no momento do desencarne, o desprendimento é mais natural e mais sereno. E o texto destaca para a gente que cada um prepara, né, a sua própria desencarnação por meio da forma como vive. E a morte, ela não é apenas um instante. Ela vai refletir a maneira como vivemos durante essa encarnação, né? Então, essa passagem acaba nos convidando a refletir sobre quais estão sendo as prioridades da nossa vida, né? Isso não significa que nós não possamos viver no mundo material. Estamos encarnados e somos seres em evolução, temos sim apego à matéria, isso é totalmente natural, né? Mas porque a gente trabalha, a gente constrói, a gente quer conforto, né? A gente planeja. Só que o problema está quando a gente resume a nossa vida apenas a isso, a querer sempre cada vez mais, né? A estar cada vez mais apegado aos bens materiais apenas. E quando a gente cultiva a caridade e todos os ensinamentos que a gente tem visto aqui, o desapego, né, vai sendo educado e a alma acaba aprendendo mais para a vida espiritual do que para a vida material. E o momento da partida acaba deixando de ser um choque muito violento com isso. E passa a ser uma transição mais suave. Então, ninguém está condenado a um desprendimento difícil. A gente pode melhorar a cada dia durante esse momento que nós estamos passando aqui nesta dimensão, né? Para poder voltar da onde nós viemos. E na morte natural, ele segue o item 9, aquela que resulta da extinção das forças vitais pela idade ou doença, o desprendimento se opera gradualmente. No homem cuja alma está desmaterializada e cujos pensamentos se desligaram das coisas terrestres, o desprendimento é quase completo antes da morte real. O corpo vive ainda a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual e não está mais ligada ao corpo, a não ser por um laço tão fraco que se rompe sem dificuldade no último batimento do coração. Nessa situação, o espírito pode ter já recuperado sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida de seu corpo, do qual está feliz de se ter libertado. Para ele, a perturbação é quase nula. Não é mais do que um momento de sono tranquilo, do qual ele sai com uma indizível impressão de felicidade e de esperança. Deixa eu só subir um pouquinho o ar. Aqui nesse item, a gente acaba aprendendo a forma como a morte pode influenciar as sensações da alma, né? E o estado moral do espírito. O desprendimento é gradual, né? Quando a morte é natural. E as forças do corpo elas vão se extinguindo pouco a pouco, como ele disse, e o laço entre corpo e perispírito vai se afrouxando gradualmente.
quando o espírito está preparado, quando a pessoa viveu cultivando esses valores espirituais, o desapego das coisas materiais, muitas vezes a alma já está parcialmente desligada, antes mesmo que a morte física se complete. E isso significa que o corpo ainda mantém vida orgânica, mas o espírito já começa a perceber a realidade espiritual. E o espírito, ele pode assistir conscientemente o fim da vida do próprio corpo, como alguém que observa algo que já não lhe pertence mais, né? Ele diz aqui assim, ó, nessa situação, o espírito pode já ter recuperado sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida de seu corpo, do qual está feliz de se ter libertado. É um momento de paz, é um momento de libertação. Por quê? Porque a vida ela foi vivida com equilíbrio, com valores elevados. É como se a pessoa, né, ficasse a vida toda preparando as malas para essa viagem que todos nós um dia iremos fazer. Chegou o momento da partida, já está tudo preparado, eu posso ir. E a preparação, né, Kardec nos alerta, para este momento não pode ser nos últimos dias. A gente tem que cultivar isso durante toda a nossa existência, porque cada atitude de bondade que a gente demonstra para o nosso irmão, quando a gente compreende algo, quando a gente desapega, né, quando a gente tem fé, quando a gente tem confiança, quanto mais a gente acredita que a vida espiritual ela vai continuar, mais leve, né, a alma vai se tornando e se libertando da matéria. E aí, quando chega esse momento de transição, não é uma perda. A gente não está perdendo nada, a gente está retornando, né, à nossa verdadeira pátria espiritual. E se fosse hoje, como que nós estaríamos nesse momento de partida? Será que nós ainda estaríamos apegados, né, demais às coisas materiais? Será que nós estaríamos com medo de fazer a passagem? Ou a gente estaria sereno e confiante? Só que não quero gerar inquietação, né? Mas é mais uma forma de orientar nossa forma de viver daqui para frente. Porque quanto mais a gente vai ganhando conhecimento, mais a gente vai mudando a forma de pensar e a forma de viver. Isso é muito bom, né? Isso é muito... traz uma paz, né, para a gente. E aí ele continua assim, né? No homem material e sensual, aquele que viveu mais pelo corpo do que pelo espírito, para quem a vida espiritual não é nada, nem mesmo uma realidade em seu pensamento, tudo contribuiu para apertar os laços que o prendem à matéria. Nada veio afrouxá-los durante a vida. Com a aproximação da morte, o desprendimento se opera também por graus, mas com esforços contínuos. As convulsões da agonia são o indício da luta travada pelo espírito, que por vezes quer romper os laços que lhe resistem e outras vezes se agarra a seu corpo, do qual uma força irresistível o arranca violentamente, parte por parte. Aqui ele já traz a situação do homem extremamente materialista, né? Aquele que viveu a vida exclusivamente por prazeres e interesses do corpo e não cultivou pensamentos espirituais. Ele mostra aqui para a gente um outro lado da experiência da morte. Enquanto a gente tem aquele irmão que viveu mais o lado espiritual, né? E acontece essa passagem suave, no homem que está ligado à matéria, extremamente à matéria, acontece de forma difícil, de forma dolorosa. Por quê? Porque a pessoa ela viveu sempre para o corpo, sempre para os prazeres, sempre pelas ambições. Então, isso faz com que o espírito tenha seu laço cada vez mais ligado, né, ao corpo físico. Durante a vida, o que eu fiz para afrouxar esses laços? Por que eu vou querer ir se tudo que eu construí na minha mente, se tudo que eu conquistei vai ficar? Eu não quero deixar para ninguém, eu não quero deixar nesse mundo. Eu vivi para isso, eu vivi para
para fazer fortunas, né? E aí, para onde vai essa fortuna? Não, eu não quero ir. E é o que acontece, né? E quando chega o momento, né, da separação, há muita luta, muita resistência. O espírito não consegue se desligar e se identifica muito com o corpo, com isso daqui. E por quê? Ele teme a nova realidade, ele não aceita fazer a passagem. Em muitos casos, essa convulsão de agonia que o texto traz é como se fosse a luta do espírito para se libertar do corpo. É como se houvesse duas forças atuando. Uma força natural, que está conduzindo o espírito, né, para fora do corpo, e o próprio espírito que não quer ir, que quer ficar, que se prende à matéria. Por isso que o texto descreve parte por parte. Ou seja, é algo que é muito gradual, é muito trabalhoso. E isso leva a gente a refletir o modo como nós estamos vivendo. Se nós estamos mais apegados à matéria, né, mais dolorosa será mais doloroso será o nosso desligamento. E o problema não é viver no mundo material. A gente vive num mundo material. O problema é viver apenas voltado a esse mundo material. Quando a gente esquece completamente da vida espiritual, que a alma é imortal, esses valores, né, morais criam uma ligação muito intensa com aquilo que é passageiro. Agora, toda vez que a gente tem um gesto de elevação espiritual, quando a gente desenvolve a nossa fé, pratica o bem, tem confiança, exercita o desapego, cultiva pensamentos elevados, esses laços vão se afrouxando. E é a maneira como nós estamos vivendo hoje que vai despertar que está nos preparando para o despertar do nosso mundo espiritual, né? Então, assim, é aquela pergunta, a gente tem alimentado como o nosso corpo e o nosso espírito? Eu tenho alimentado mais o meu corpo ou eu tenho alimentado mais o meu espírito? Ou nenhum dos dois, né? Assim, tá rolando um equilíbrio aí, né? Para onde eu estou pendendo mais? Eu estou buscando mais o crescimento material e esquecendo do crescimento espiritual? E aí no item 10, ele continua dizendo assim: o espírito apega-se tanto mais à vida corpórea, quanto não vê nada além. Ele sente que ela lhe escapa e quer segurá-la. Em vez de se abandonar ao movimento que o arrasta, ele resiste com todas as suas forças. Pode assim prolongar a luta durante dias, semanas e meses inteiros. Sem dúvida, nesse momento, o espírito não tem toda a sua lucidez. A perturbação começou muito tempo antes da morte, mas ele não sofre menos por isso. E o vazio em que se encontra, a incerteza do que lhe advirá, juntam-se às suas angústias. A morte chega e nem tudo acabou. A perturbação continua. Ele sente que vive, mas não sabe se é vida material ou vida espiritual. Continua a lutar até que as últimas amarras do perispírito sejam rompidas. A morte pôs um termo à doença efetiva, mas não acabou com suas consequências. Enquanto existem pontos de contato entre o corpo e o perispírito sente seus golpes e sofre. E aqui ele descreve o estado do espírito que está extremamente apegado à vida corpórea, que não acredita na vida espiritual, que não a compreende e resiste, né, fortemente ao processo desse desligamento. E aqui nesse trecho, Kardec mostra para a gente que o sofrimento não é da morte em si, mas é do apego que o espírito tem ao corpo e à vida material. E a falta de compreensão da realidade espiritual. Quando o espírito não acredita na vida espiritual, quando ele não reflete sobre ela, nunca refletiu, ele sente que a vida física é tudo que existe. E ele não percebe que essa vida está terminando. E aí surge um impulso natural de resistir, de querer ficar e tentar se segurar cada vez mais. E aí o texto explica para a gente que o espírito ele pode resistir ao processo natural de desencarne,
e ele vai prolongando isso por muito tempo, né? E isso não significa que o corpo esteja vivo normalmente, né? Mas que o desprendimento espiritual não se completou totalmente. Às vezes o corpo já morreu e o espírito quer continuar aqui. E aí ele chama, né, esse estado de perturbação. Por quê? Porque o espírito ele não tem plena lucidez. Ele não compreende o que está acontecendo. Som, teste. Voltou? Como você sabe que voltou? Aí apareceu? Então tá bom. Deixa eu ver se alguém fala aqui se voltou. Falou já? Que voltou? Então beleza, então. Então esse ensinamento, ele revela algo muito importante para a gente, que o conhecimento espiritual é uma forma de preparação para a nossa vida futura. Aí escreveram de novo que está sem áudio. Voltou. Voltou. Obrigado. Cada hora um... Acho que é a internet. Hoje ela teve problema na cidade. Quando a gente reflete sobre a imortalidade da alma, né, sobre a continuidade da vida, sobre a existência do mundo espiritual, a gente vai naturalmente diminuindo o medo da morte. Então, a morte deixa de ser vista como um fim absoluto e passa a ser compreendida como uma transição natural. Além disso, cultivar esses valores que a gente fala tanto, né, esses valores espirituais, ele desenvolve confiança na vida futura. E Kardec nos ensina que a verdadeira preparação para o desencarne é a maneira como a gente vive. O segredo está aí, na maneira como a gente vive. E para finalizar, o item 11, que é curtinho, ele diz assim, bem diferente, porque agora ele traz o outro lado, né? Bem diferente é a posição do espírito desmaterializado, mesmo nas doenças mais cruéis. Sendo muito fracos, os laços fluídicos que unem ao corpo, eles se rompem, sem nenhum abalo. Depois, sua confiança no futuro, que ele já entrevê pelo pensamento, e às vezes mesmo em realidade, o faz encarar a morte como uma libertação, e seus males como uma prova. Daí para ele uma calma moral e uma resignação que aliviam o sofrimento. Depois da morte, tendo esses laços instantaneamente rompidos, nenhuma reação dolorosa se opera nele. Ele se sente, ao despertar, livre, disposto, aliviado de um grande peso e muito alegre por não mais sofrer. E aqui ele vai mostrar para a gente como que a preparação moral da alma vai mudar completamente a experiência da morte. Tá? Então, quando a gente está com pensamentos elevados e o desapego da matéria, os laços fluídicos que unem ao corpo tornam-se mais frágeis. E no momento da morte, esses laços se rompem naturalmente, sem grande abalo. Então, o espírito que já compreende a realidade espiritual e tem fé na continuidade da vida, ele vai acabar percebendo que a morte não é um fim. Ele encara a vida corporal como uma etapa de aprendizado. E essa compreensão faz com que ele não tema a morte, mas veja como uma passagem. E mesmo no caso das doenças dolorosas, né, que às vezes o irmão possa experimentar
no seu estado físico, nessa dimensão, o espírito que está mais, o irmão que está mais espiritualizado, ele pode manter uma calma moral. Ele pode continuar confiando em Deus. Ele entende que o sofrimento, né, por qual ele está passando, se ele entende que é uma prova, que é uma oportunidade de crescimento, se ele não tem revolta, se ele entende, não tem, no momento do desencarne, não tem desespero, tem libertação. E ele se sente aliviado, ele se sente liberto, é alguém que se livra de um peso muito grande. Então, a sensação que predomina é leveza, é tranquilidade, até alegria, porque não está mais sofrendo, né? Porque houve essa libertação. E aí, esse trecho traz para a gente até uma forma consoladora de pensarmos, né? Por aqueles irmãos por quais a gente tem tanto carinho, já fizeram a passagem, que a morte pode ser um momento de libertação, ela pode ser um momento de paz, e ela não vai surgir por acaso, ela é construída, né, ao longo da vida, por meio das atitudes, como a gente cultiva a nossa fé, como a gente cultiva a nossa confiança na vida espiritual, como a gente aceita as dificuldades com paciência, resiliência, desenvolve a caridade, desenvolve o amor ao próximo e compreende, acima de tudo, que essa vida aqui, essa vida material, ela é passageira. Quando a gente aprende a olhar essa existência de outra forma, a gente passa a viver com mais serenidade e menos medo. E assim, Kardec vem nos ensinar que o melhor preparo para o momento da morte é viver bem. É estarmos vivendo um dia de cada vez, com consciência espiritual, praticando o nosso crescimento moral. Né? Será que a gente tem procurado desenvolver dentro de nós mais serenidade, mais confiança? Né? Que vai permitir que a gente encare as dificuldades da vida como oportunidade de crescimento e não como um castigo? Né? É questão de se pensar. Eu admiro muito a doutrina por N coisas, mas a doutrina muda conforme a gente estuda, conforme a gente frequenta, ela muda a forma como a gente encara a nossa vida. Ela muda a forma como a gente vê os desafios, a forma como a gente enxerga, né? Não mais, por que eu tenho que passar por isso? Por que isso só acontece comigo? Deus não gosta de mim, Deus está me castigando. Deus não castiga, né? Deus ama todos os seus irmãos. Ele traz para a gente provas. Ele traz para a gente provas que nós mesmos colocamos lá antes de virmos, né? Que nós somos capazes de enfrentar. Se estamos aqui é porque somos capazes de enfrentar. E entender que isso vai servir para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E não como um castigo, não como uma forma de punição. Que lá no outro plano, se a gente não conseguir entender nesse agora, lá no outro plano a gente vai entender porque a gente precisou passar por tudo isso, que é para aprender e nos tornarmos seres melhores, mais humanos, com fé e amor ao próximo. Afinal, todos nós um dia estaremos juntos, na mesma forma, da mesma maneira, né? Não somos melhores, não somos piores, podemos estar em graus de evolução diferente, mas um dia todos nós estaremos juntos, né? Vivendo na outra morada do Pai, ou em outras moradas do nosso Pai, afinal há muitas, né? Que assim seja. Éder, está me olhando? Quer falar algo? Não, hoje você não quer fazer nenhuma colocação? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Hoje você não quer falar? A Lu está batendo palma. Obrigado, Lu. Pessoal, eu fico feliz. Obrigado, viu? Vou dar boa noite para o pessoal de casa. O Marcelo está aqui com a gente. A Marilise, boa noite, Marilise. Rosângela Dantas, a Raí também está aqui com a gente, boa noite. Marta Adão, Ronilda também está aqui. Oi, Tiago, boa noite, Tiago. Tiago está na live.
Dolores Romero, Dona Luísa Locatelli, Marta Adão. Isso, só esse. Tem mais alguém? Hoje não, ela costuma ficar na live. Jura? Ai, fico feliz, Kênia. Se você assistir a live, um beijo, um abraço, obrigado. Mas todo mundo tem essa oportunidade de estar aqui. Só estou transmitindo nem sei se é um recado, se é um aprendizado, né? Que nós todos estamos aqui aprendendo. Isso não me faz melhor, não. Estamos todos no mesmo barco aí, aprendendo juntos. É uma oportunidade que eu tenho. Obrigado. Alguém quer fazer um encerramento? O Marcelo quer? Ai. Então, chegou o momento de nós acalmarmos os nossos corações, elevarmos os nossos pensamentos, agradecer por mais uma oportunidade, por estarmos aqui esta noite, vivendo esse momento de aprendizado, né? Sempre dando força para o outro, aqui, de uma forma ou de outra, para que juntos a gente siga, né? Felizes, às vezes não tão felizes, mas em momentos sempre da busca de aprendizado, de evolução, que a gente nunca esqueça de praticar a nossa fé, que a gente não esqueça de praticar a caridade com os nossos irmãos, para que a gente receba isso também, para que pratiquem a caridade conosco, em algum momento que a gente precise de algo, porque aquilo que a gente emana para Deus, para o universo, vai voltar para a gente de alguma forma, né? Então, que nossa caminhada seja cada vez mais leve, tranquila, que a gente saiba aproveitar os momentos de aprendizado, os momentos de desafio, que Deus possa levar para os nossos irmãos que também estão em momentos de sofrimento, né, que não entenderam dessa forma ainda, que é um aprendizado, nossos irmãos encarnados, nossos irmãos desencarnados, aqueles que estão passando por um momento de dor, de sofrimento, que eles sejam amparados por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por seus guias espirituais, para que a dor que eles estão sentindo torne-se mais leve, né? Coração acalme, para que a gente possa, juntos, seguirmos a nossa jornada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, e nos livre de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. A Dona Luísa Locatelli, estudo muito lindo, um aprendizado. Obrigado. Que assim seja. Um bom final de semana a todos nós. E até segunda-feira com o nosso irmão Éder, no estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo.